Olá, bem-vindos à nossa aula sobre a fase de pré-produção. Se você está pensando que na produção de um audiovisual basta ligar a câmera e sair por aí gravando, você está enganado. Devemos pensar em nosso trabalho nos mínimos detalhes. Diferente da aula presencial, aí onde há uma possibilidade de interação direta com os estudantes, o professor está livre para expor os conteúdos, podendo inclusive improvisar, dar uma pausa para responder alguma pergunta, e os alunos podem inclusive interferir, mudando os rumos do que foi previsto pelo professor através de suas perguntas. Em um vídeo não temos assim tanta liberdade. Existem diferentes formas de se produzir uma videoaula, porém devemos estar sempre atentos para responder a algumas perguntas. Vejamos: qual o conteúdo da aula? Quem serão os alunos? Qual a abordagem ideal para o assunto? Quanto tempo terá o vídeo? Onde será veiculado o nosso vídeo? De que equipamentos nós dispomos? E por último, e a edição? Bem, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a fase de pré-produção. Nessa fase planejamos o nosso trabalho a fim de prevermos aí todas as etapas e possíveis demandas. A pré-produção de um vídeo é a fase onde planejamos tudo o que iremos precisar durante a gravação e como iremos gravar. Antes de responder aquelas perguntas, vamos então conhecer algumas funções que podem ser desempenhadas pelos seus colegas para a produção de sua videoaula. Assim como no cinema, na linguagem do vídeo, é necessário uma boa equipe de produção. E embora essa possibilidade não seja descartável, ainda mais aí nos dias de hoje, onde as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, evite fazer tudo sozinho. Temos muitos detalhes para nos preocupar e, se pudermos, claro, ter pessoas responsáveis por cada um deles, isso poderá garantir a qualidade do seu trabalho. Numa equipe básica para a produção e a gravação de uma videoaula, na qual temos aí apenas uma câmera direcionada para um professor que fala sobre o conteúdo de sua aula e uma iluminação básica de 3 pontos, já precisaremos aí de algumas pessoas. Isso se pensarmos em uma equipe bem enxuta. Vejamos: um produtor, um roteirista, um diretor, um operador de câmera, um assistente de câmera e um editor de vídeo. Todas essas funções também podem sim ser desempenhadas pelo próprio professor, que deve estar atento ao papel desempenhado por cada função. Para ser um diretor, você tem que entender um pouco das áreas, né, que envolvem o audiovisual, das suas especificidades. Isso que eu acho um bom caminho para um diretor, ele ter um trabalho de assistente de direção. Porque enquanto assistente de direção, ele vai lidar muito com questões relacionadas à produção, ele vai ser ponte do diretor com vários setores e tal. E eu acho uma formação interessante. Por melhor que seja a direção de uma pessoa, se você não tiver um roteiro legal, esse produto provavelmente não vai sair legal. Se você chega e não sabe como você vai gravar, o que você vai gravar, você vai sair com a câmera gravando um monte de coisas. Com isso, você vai ter um problema grande depois, até para editar esse material. Aí entra a função do editor. Bem, o editor, ele é a pessoa que vai pegar todos aqueles planos que foram feitos nas filmagens e vai ter que montar e fazer uma história que faça sentido com aquilo tudo. Eu acho que uma das coisas que ele mais tem que ter, uma das qualidades principais, é uma visão do todo. Um diretor tem sempre o seu lado artístico, o seu lado criacional, essas coisas todas, mas também tem que ser um técnico, um bom técnico das coisas, né? Na gravação existe uma gramática audiovisual. O que é isso? O enquadramento. Então quem é que geralmente decide o enquadramento que vai ser usado? O diretor. Todo frame faz diferença no trabalho de um editor. Dentre todas as funções, eu considero que a primordial delas é o roteirista. Bem, o professor é o conhecedor do assunto da aula, né? Ele deve propor ao diretor e ao roteirista
a didática necessária para a transmissão dos conteúdos aos estudantes. Deverá ainda ajudar os dois a pensar sobre as imagens e sons que irão compor o vídeo, ilustrando seus conteúdos de forma agradável. O diretor deverá trabalhar dando um norte para toda a equipe. Ele está sempre preocupado aí com a manutenção do que foi previsto no roteiro, com a eloquência do professor durante a gravação do vídeo, com a iluminação, com a operação de câmera e com a edição, a fim de manter a unidade e a coesão das características do vídeo. Ele é quem dá os comandos de ação, após checar se todos os outros equipamentos estão ligados ou em espera, e corta quando o conteúdo do plano ficar satisfatório. Um roteirista deve se reunir com o professor a fim de organizar o texto de sua aula, mantendo sua didática e organizando os assuntos dentro do tempo previsto para a aula através de um roteiro. E aí veremos exemplos de roteiro mais à frente. Deve estar atento ainda para a ilustração oportuna dos assuntos da videoaula através de recursos como animações, ilustrações, vídeos, desenhos, fotografias que poderão ser inseridos no vídeo durante a edição. Um produtor, ele está responsável por fazer o trabalho acontecer. Ele convoca a equipe, marca as datas e horários, sempre, claro, em harmonia com o diretor, articula a aquisição de equipamentos, faz reservas de locação, viabiliza verbas, organiza a distribuição do vídeo após sua finalização e ele também está sempre em harmonia com toda a sua equipe. Um operador de câmera cuida, além, claro, de seu equipamento, para que a captação das imagens siga o que está no roteiro, aos cuidados, claro, do diretor. Em muitos casos, ele também monitora o áudio com o auxílio de um fone de ouvido. Ele também obedece aos comandos do diretor. Esse operador de câmera, ele é assistido, por um assistente. O assistente está lá para ajudar o câmera no que for preciso. Bem, ele monta o tripé, ele arma a câmera e o set de iluminação e também é responsável pela manutenção de todos os equipamentos. Ele também pode monitorar o áudio, sim, com fones de ouvido. O editor de vídeo irá cuidar da passagem dos arquivos de vídeo captados pela câmera para um computador, fazer a decupagem deles, criar um roteiro de edição juntamente aí com o seu diretor e, finalmente, editá-lo em um software de edição. Os mais conhecidos são aí o Final Cut e o Adobe Premiere. Organizando os planos, inserindo arquivos de ilustração, de conteúdo, criando efeitos, tratando imagens, acrescentando títulos e créditos, Então essa é a função do editor. Então, com a equipe a postos, vamos responder agora aquelas perguntas anteriores. Qual o conteúdo da aula? O conteúdo da aula deve ser estudado por toda a equipe. Quando a equipe está ciente do conteúdo, todas as funções serão desempenhadas com melhor qualidade, claro. O conteúdo também irá exigir da videoaula características apropriadas e, por conseguinte, toda a produção estará voltada para isso. Uma videoaula sobre operação de softwares, por exemplo, muito comum aí na internet, por se tratar de um conteúdo técnico instrucional, tem objetivos claros e suas limitações. É bem diferente de uma aula sobre antropologia, por exemplo. Um conteúdo mais amplo permite maiores possibilidades de abordagem e logo teremos aí um trabalho um pouco maior, se não delimitarmos exatamente qual será nossa abordagem sobre o tema. Portanto, é fundamental, antes de mais nada, todos terem se apropriado dos conteúdos da sua videoaula. Quem serão, então, os alunos? Bom, o público a que se destina a videoaula está inserido em um contexto social
está acostumado com determinadas linguagens e podemos ter uma noção de como ele se comporta. Um público jovem que está acostumado com a velocidade e o excesso de informação não tem muita paciência para assistir a mais um vídeo, se este lhe parecer chato, por exemplo. Já um estudante de mais idade, ao menos teoricamente, irá ter maior disponibilidade para o vídeo. Está acostumado aí com antigos padrões de ensino-aprendizagem e uma videoaula para ele pode parecer uma grande novidade, podendo até lhe chamar mais atenção. Portanto, devemos estar atentos às características de nossos estudantes, a fim de atender às suas demandas e expectativas. Qual a abordagem ideal para o assunto? Depois de traçarmos um perfil de nossos estudantes, também precisamos saber qual será a abordagem mais adequada sobre o assunto para tais estudantes. Devemos usar aí uma linguagem formal ou informal? Devemos ter efeitos especiais? O ritmo da edição deverá ser dinâmico? Que tipo de trilha musical deveremos usar? Devemos usar atores ou só o professor mesmo? Para responder a estas e outras perguntas, saber sobre os conteúdos da aula e sobre o perfil dos estudantes nos ajuda e muito. Quanto tempo terá o vídeo? É fundamental que a partir dos conteúdos consigamos prever o tempo de duração do vídeo, que em geral é bom que não seja muito longo, pois o vídeo nos oferece uma comunicação direta com o estudante. Talvez não seja sugerido um tempo determinado. Nesse caso, deveremos verificar se é possível abordar todo o nosso conteúdo durante esse tempo. Caso não seja possível, deveremos dinamizar o vídeo ou ainda delimitar um pouco mais os conteúdos. Assim como em sala de aula, é fundamental sabermos quanto tempo, claro, teremos para a nossa aula. Onde será veiculado o vídeo? Existem diversos veículos para transmitirmos uma videoaula. Seja a televisão, um DVD ou a internet, cada um tem suas características. Se for uma teleaula para a televisão, por exemplo, este meio é comercializado e cada minuto tem um alto custo. Além disso, cada emissora de TV tem seus padrões e sua aula terá de se encaixar neles. A TV pública é uma saída, porém, mesmo assim, é necessário um financiamento através de uma verba pública ou privada para a sua produção. Em um DVD, você terá também um alto custo para tal produção, desde a prensagem do DVD até a sua distribuição. A internet já se provou que é, atualmente, a ferramenta mais conveniente para a educação à distância, oferece liberdade total na escolha dos formatos e sua veiculação é gratuita, podendo se dar através de um dos sites de vídeos, de postagens de vídeos, como temos aí o YouTube ou o Vimeo, por exemplo. Devemos nos atentar ainda para o dinamismo que este último meio nos oferece, que inclusive já oferece aí muitas opções de videoaulas. De que equipamentos dispomos? É fundamental sabermos sobre os equipamentos que dispomos ou que poderemos conseguir para a produção de sua videoaula. Se temos um tripé, de que câmera dispomos, se temos o manual da câmera, se teremos iluminação e mais, onde vamos editar o nosso vídeo. Estas são perguntas que você deve fazer nesta fase. Não adianta nada pensar em nenhuma produção se não temos nenhum desses equipamentos. Ou pior, se deixarmos para conseguir em cima da hora. E a edição? Não se engane, a edição começa quando o professor escolhe sobre quais temas irá falar. Depois do vídeo gravado, você poderá incluir efeitos, animações, ilustrações, inserts gravados noutro momento, imagens de arquivo e demais elementos que poderão enriquecer a videoaula. Todos esses itens devem ser anexados ao vídeo
na edição. Também é importante checar que equipamento você dispõe para a edição, qual o programa instalado em seu computador, qual a memória disponível, se a placa de vídeo é boa o suficiente e se tem bastante espaço no disco rígido, além de ter também um bom editor, é claro, né? A construção da videoaula. A qualidade do olhar. Vivemos em um mundo bombardeado por imagens o tempo todo. Publicidade, entretenimento e informação são alguns dos segmentos do mercado que todos os dias nos faz consumir imagens que foram previamente pensadas para serem receptadas por seu público-alvo, também previamente aí identificado. Tal preocupação, durante o passar dos tempos, proporcionou às pessoas um certo senso crítico na análise de imagens. Um espectador de uma novela, por exemplo, facilmente consegue perceber erros de continuidade ou simples falhas na captação de som e imagens. Mesmo uma fotografia de um anúncio de sapatos em uma revista, se ela não levar em consideração as técnicas de produção fotográfica, não causará o impacto desejado, gerando descrédito em seu público. Portanto, é necessário estar atento para a produção de sons e imagens. Qualquer que seja o tema do vídeo, faz-se necessário o uso de uma linguagem e suas técnicas. Uma videoaula é uma importante ferramenta no ensino-aprendizagem, com alto impacto e que atende às necessidades da promoção e da melhoria do ensino em tempos de evolução tão rápidas, né? A didática, a naturalidade e a espontaneidade de um professor são características que aferem credibilidade ao conteúdo e são fundamentais para o aprendizado. Mas isso jamais dispensará a boa produção de um vídeo. A ideia ou temática. Tudo começa a partir dela. A necessidade de inovar na comunicação e na didática com seus alunos pode ser um elemento inspirador ao professor. Um vídeo pode impactar de diversas formas e devemos ter em mente como pretendemos fazer isso de forma objetiva. Esta ideia deve ser anotada e lapidada a fim de conseguirmos delimitar exatamente sobre o que queremos falar e, em seguida, como iremos falar. Storyline ou sinopse. Se a ideia tiver sido bem trabalhada e a temática estiver bem delimitada, então ficará fácil visualizar exatamente sobre o que falará o nosso vídeo em apenas uma frase, no máximo em 2 linhas. É o que chamamos de storyline ou sinopse. Esta etapa nos faz ter certeza dos limites da história que estamos contando, não nos permitindo aí dispersões. A construção do argumento ou pré-roteiro. Tendo refletido sobre a ideia e delimitada a forma de abordagem a ser utilizada, o próximo passo então é a elaboração de um texto onde iremos mapear de forma clara como a história será contada, ou seja, teremos um texto com início, meio e fim sobre a nossa videoaula. O roteiro. Será muito difícil ter como resultado um bom produto audiovisual com um roteiro mal produzido. Por outro lado, com um bom roteiro, teremos aí melhores chances de termos um bom resultado final. Para tanto, devemos nos atentar para os elementos que o compõem. Existem algumas formas de se produzir um roteiro para uma videoaula. O mais importante é que ele facilite a compreensão dos conteúdos através de sua organização. Um exemplo de roteiro é o roteiro literário. Nele organizamos nossos conteúdos em ordem cronológica, indicando onde começa e termina cada plano, quando aparecem efeitos, sons e como se dá a transição de um plano para o outro. Também se deve indicar no roteiro quando se muda de câmera, caso estejamos usando mais de uma câmera, quando entram imagens de arquivo, fotografias e demais elementos que sejam acrescentados durante a gravação.
e durante a edição. O roteiro é apenas um guia para a gravação. Na maioria dos casos, acabamos acrescentando muitas coisas que não estão no roteiro durante a gravação. Também é importante fazermos um outro roteiro, depois da gravação. Isso irá orientar a edição, uma vez que temos aí definitivamente as peças para montar o nosso quebra-cabeças da nossa videoaula. Bem, essas são algumas dicas sobre a fase de pré-produção. Vimos que nessa fase sua videoaula começa a ser planejada. Vimos a importância desse planejamento. Bom, então é hora de colocar as mãos na massa. Espero que essas dicas contribuam para a construção do seu roteiro, que deverá inclusive ser apresentado em nosso próximo encontro. Tá legal? Um abraço e até lá!